Olá, pessoal, professora Sabrina Marçal com vocês para a gente fazer a correção das questões da VUNESP. Gente, VUNESP é uma banca de alto padrão, viu? Então é importante aí a gente estudar essas questões também, que fogem um pouco do padrão de bancas menos relevantes no sentido assim, de confiabilidade, né? Tem umas bancas que é difícil elas terem questões de duplicidade de interpretação, são questões mais técnicas, ou você sabe ou você não sabe, né? Então a VUNESP é uma banca dessa, tá? Tem umas questões bem difíceis. Vamos lá para a nossa correção. Colocando aqui no nosso material. Pronto. Então, a gente vai falar de enfermagem perioperatória, né, questões da VUNESP, beleza? Só um minutinho. Aí. Seguindo aqui, sempre deixo para vocês, né, o grupo aí do WhatsApp, onde vocês podem entrar e participar com esses quase 900 alunos, às vezes mais, às vezes um pouco menos, né? De enfermagem do Brasil todo. Só colocar aqui no QR Code. Tem o Instagram também e tem o meu canal no YouTube, onde eu vou colocar essas aulas, né, as primeiras, para que as pessoas conheçam o material, o que é a trilha da enfermagem. É uma mentoria que não é uma mentoria, né? Porque mentoria tem essa proximidade com o aluno, a gente troca ideia durante a semana e etc. Aqui, vocês, normalmente quando eu dou mentoria, eu faço assim, eu pego questões anteriores da banca e corrijo com vocês. Assim, eu tenho diversos alunos já aprovados. Então, aqui eu faço a correção de listas de questões anteriores por meio de listas, né? Uma lista de 10 questões por dia das bancas, e aí a gente vai corrigindo isso com vocês. E eu vou direcionando, gente, ó, isso aqui tem que estudar, lembra de estudar isso aqui, que não cobrou na questão, mas sempre cai, né? Eu sempre dou essas dicas e ajudo vocês aí na resolução e lá no grupo de WhatsApp a gente pode, né, trocar essas dúvidas, beleza? Lá tem o meu contato também no grupo, beleza, gente? Então vamos lá para o nosso material. Primeira questão, Prefeitura de Aparecida, enfermeiro 2024. De acordo com a resolução COFEN 731 de 2023, que regulamenta a realização de sutura simples pelo enfermeiro, esse procedimento pode ocorrer desde que... Então, gente, sempre que a gente tem um procedimento novo e tal, resolução do COFEN, isso pode cair em prova, né? Note, caiu em 2024, uma questão recente. Então, sutura, né, a gente tá vendo cair um pouco em prova aí, beleza? A resolução do COFEN, ela é pequena, mas coloca umas condições lá. O enfermeiro, ele pode fazer sutura desde que o enfermeiro esteja sob supervisão do médico? Não, enfermagem é autônoma, não precisa de médico para supervisionar. O anestesista, a anestesia seja prescrita e aplicada por anestesista? Vamos continuar lendo aqui. Que ocorra em ambiente hospitalar para o fechamento de grandes cirurgias? Não, gente. A gente pode realizar suturas simples, tá? Suturas de grandes cirurgias a gente não pode realizar. Ocorre em situação de emergência em que o paciente esteja em risco de vida? Não precisa estar em risco de vida para a gente fazer sutura, tá? O procedimento seja estabelecido em protocolo aprovado na instituição de saúde? Então, aqui, gente, já está mais, né, parecido aí com o que tem lá na resolução COFEN. Então, não precisa que a anestesia seja prescrita por um anestesista, beleza? Vamos ver aqui, então, o que o COFEN fala de fato para o gabarito ser a letra E? Vamos lá. Bom, o enfermeiro, ele pode realizar sutura simples em pequenas lesões, em ferimentos superficiais de pele, anexos e mucosas e a aplicação de anestésico local injetável, recomendando que seja estabelecido rotina ou protocolo aprovado na instituição de saúde.
que é exatamente ali, ó, essa última parte, o nosso gabarito da questão. E o que é uma sutura simples? Aquelas realizadas para a união da pele inferida, corto, contusa, acidental, superficial de pele ou estabilização externa de dispositivos sobre a pele, com utilização de fio e agulha. Os ferimentos superficiais são considerados aqueles ferimentos corto-contusos, abertos e limpos que atingem camadas da pele até a hipoderme. Então, a gente não pode fazer aí sutura muscular, sutura de outros tecidos, tá? É vedada a sutura de ferimentos profundos, como os que atingem músculos, nervos e tendões. Isso aí a gente não pode fazer, beleza? E por isso, então, o gabarito é a letra E, tem que estar estabelecido em protocolo, beleza, gente? Seguindo, Prefeitura de Pindamonhangaba, auxiliar de enfermagem 2023. Apesar dessa questão para auxiliar de enfermagem, ela vai nos remetendo aí ao que a banca gostaria de perguntar, talvez num nível mais aprofundado, tá? Então, no centro cirúrgico, a paramentação cirúrgica torna-se essencial para as atividades de seus profissionais no local. Corresponde a um dos objetivos da paramentação cirúrgica específica. Contabilizar o tráfego de profissionais do setor, então, por meio da quantidade de roupa privativa, eu sei quantos entraram no setor, não é o principal objetivo, né? Testar o conforto e elasticidade do tecido também não. Evitar que os instrumentos danifiquem o privativo, enfim, também não. Hierarquizar enfermeiros e médicos no hospital, ou seja, um uniforme para um, uniforme para outro, também não, tá? E diminuir o risco da equipe de profissionais atuante, aí sim, gente, né? A paramentação, então, nos protege, é EPI, né? Um equipamento que a gente utiliza para se proteger de respingos, etc. E proteger também o campo, né? Quando a gente está paramentado, que a gente está em técnica séptica, a gente previne a contaminação da cirurgia, beleza? Então, seguindo aqui, ó, questão do Exército 2023. A VUNESP é uma grande organizadora aí das Forças Armadas, né? Principalmente Exército. Considere as escalas utilizadas para avaliação do paciente na RPA e assinale a alternativa correta. A necessidade de identificação da pressão arterial pré-operatória para a obtenção do score para o item circulação constitui uma das dificuldades na aplicação do índice de Aldrich-Krolik modificado. Sim, gente, quando a gente vai ler sobre Aldrich-Krolik, né, a Sobeck fala isso, que dentro de todos os itens, né, que são realizados ali em Aldrich-Krolik, a identificação da pressão arterial pré-operatória, né, para a obtenção desse score, para o item circulação, é uma das principais dificuldades aí da realização da escala, beleza? Então, aqui já é o nosso gabarito. Vamos ver o que está errado aqui para baixo. No processo de avaliação da dor na RPA, está contraindicado o uso da escala de faces de Wong-Baker, né, para adultos e crianças. Não tem aquela escala que tem uma carinha sorridente, aí depois tem uma carinha mais ou menos, aí tem uma carinha triste, né? Então, gente, não existe contraindicação dessa escala, beleza? Então, errado. A escala de sedação é ótimo, né? Sedação de Ramsay é um instrumento mais indicado para avaliação do nível de sedação em pacientes que estão emergindo do processo anestésico, gente. Então, o nível de sedação, a gente vê muito assim, se for a cirurgia anestesia geral, Aldrich-Krolik, se não Bromage, e se for criança Steward, né? Então, não é o mais indicado, é muito usado em UTI essa escala aqui, tá? Devido às suas particularidades, e lembrar da escala de Hess também, tá, gente? Que é bastante utilizada. Devido às suas particularidades, pacientes idosos devem ser avaliados utilizando-se o índice de Steward. Gente, então, o índice de Steward, com D, né, e Steward, ele é indicado para crianças, no lugar da Aldrich-Krolik, tá? Levando-se ainda em consideração para a alta da RPA, os parâmetros de saturação de 95% de O2, dor controlada, ausência de vômito e sinais vitais estáveis. Então, assim, essa alternativa não tem nem pé nem cabeça, tá?
O índice de Aldrete-Krolik modificado para pacientes submetidos à cirurgia ambulatorial, estudem que isso está despencando em prova, tá? É constituído por uma escala de avaliação compreendendo 7 itens, não, gente, são 10 itens, tá? Então, aqui, Aldrete-Krolik, são 5 domínios, né? A modificada para ambulatorial são 10. A score mínimo para alta em Aldrete-Krolik, 8. Para ambulatorial, 18. A nota vai de 0 a 10 em Aldrete-Krolik. Na modificada vai de 0 a 20. Então, é tudo sempre o dobro, né? Ok? Então, aqui, quais são os itens, né, que são avaliados? Atividade, respiração, circulação, nível de consciência, saturação de O2, dor e deambulação. Então, tá faltando coisa aí. Vamos dar uma revisada aqui? Então, a gente tem a Aldrete-Krolik, tá? Ela é composta por 5 parâmetros. Pode ser perguntado isso. Pode ser perguntado quais são esses parâmetros. Então, consciência, atividade motora, respiração, circulação e saturação de O2. Padrão respiratório é diferente de saturação de oxigênio, tá? Já caiu em prova assim, quais sistemas corporais são avaliados, né? Então, também. Ela é composta aí por 5 parâmetros, cada parâmetro vai de 0 a 2. Então, 2 vezes 5, a nota máxima é 10. A partir de 8, tá? A gente já pode considerar a alta desse paciente da RPA, beleza? Bom, o que a gente avalia aqui, então? Pode ser perguntado, inclusive, gente, quando o paciente acorda quando chamado, a nota atribuída é 2, tá errado, beleza? Então, vamos lá. O paciente não acorda nem quando é chamado, então é 0. Paciente acorda quando é chamado e volta a dormir, 1. Paciente está totalmente acordado, 2. Bom, paciente não consegue movimentar nem membros inferiores nem superiores, 0. Consegue movimentar apenas 2 membros voluntariamente ou sob comando, 1. Consegue movimentar 4 membros, 2. A apneia, mesmo paciente em ventilação mecânica, 0. Dispneia ou limitação para respirar, 1. Consegue respirar profundamente e tossir, 2. Por isso que a gente fala, seu fulano tosse, tá conseguindo tossir? Porque a partir do momento que a gente está fazendo essas perguntas para o paciente, a gente está avaliando aqui a Aldrete-Krolik. E aqui que, né, falou lá na alternativa A, lá atrás, que é o mais difícil, porque a gente tem que fazer uma conversão do nível pré-anestésico com o nível pós-anestésico, né? Então, quando a gente tem variação de mais de 50%, é 0, 20 a 49%, 1 e até 20%, 2. Que vai ter até uma questão em alguma banca que tem um cálculo desse aqui, tá? Pra gente fazer. E saturação de O2, né? Quando a gente tem menos de 90, mesmo com oxigênio, com suporte, 0. Necessita de O2 para manter a saturação maior que 90, 1. E se ele mantém mais de 92 em ar ambiente, 2. Bom, então a escala avalia aí as condições fisiológicas dos pacientes submetidos a procedimento cirúrgico anestésico, principalmente aí anestesia geral, tá? Avalia o sistema cardiovascular, respiratório, nervoso central e muscular. E assim como o índice de Apgar, porque a Aldrete-Krolik foi baseada no Apgar, tá? Na primeira hora a gente faz a cada 15 minutos, porque esse é o período considerado crítico, o período do despertar do paciente da anestesia, onde podem acontecer as principais complicações. Na segunda hora, a gente faz a cada 30 minutos e na terceira hora, a cada 1 hora. Falando de Aldrete-Krolik para pacientes ambulatoriais, além do que é perguntado na Aldrete-Krolik normal, a gente acrescenta esses critérios aqui, tá bom? Então, curativo, dor, deambulação, alimentação e diurese. E a pontuação máxima passa a ser 20 ao invés de 10, né, na Aldrete-Krolik, porque para cada item desse eu vou ter de 0 a 2 também, tá? E o paciente está apto para receber alta quando atingir nota igual ou maior a 18. Temos a escala de Bromage também, tá, gente? Que ela... Deixa eu passar aqui. Aí. Ela é muito utilizada para paciente submetida à anestesia espinhal. Por isso é muito utilizada em obstetrícia. Já vi isso cair em prova.
O valor da escala de Bromejo para alta deverá ser de 2, 1 ou 0. Não pode ser 3, tá? Então, se o paciente não pode mover o pé ou o joelho, né? Você fala, seu fulano, tenta mexer a perna e ele não consegue, então é 3, ele ainda não pode sair, tá? Se ele consegue movimentar só o pé, ele já pode sair, é 2. Se ele pode flexionar o joelho e mover o pé, mas não levanta a perna, 1. E sem bloqueio motor, 0, tá? Então, 2, 1 ou 0, ele pode ter alta. Sim, o que eu vi perguntar de Bromejo até hoje é isso, para que ela serve, que, enfim, né, não vi perguntar nada tão específico. Agora, se você vai fazer uma prova de PED, né, pediatria, ANEL, alguma coisa do tipo, é interessante você estudar o índice de Stewart, tá? O índice de Stewart, gente, só contextualizar, ele foi proposto em 1975 pelo anestesiologia Stewart, é utilizado em crianças para avaliar as que são submetidas à cirurgia geral. O score máximo possível é de 6 pontos, sendo pontuado de 0 a 2 por item avaliado. 0 é a pior pontuação e 6 a melhor. A escala deve ser aplicada na mesma frequência da mensuração dos sinais vitais até a alta dessa criança da RPA. E a alta é possível assim que a criança estiver mais acordada, não é conforme pontuação, né? Mas quando ela estiver mais acordada, chamando pela mãe ou pelo pai, com os sinais vitais na normalidade, aquecida, normotérmica e com dor ausente ou controlada. Voltando aqui, então, como que a gente avalia? A gente avalia esses 3 critérios, vias aéreas, consciência e movimentação. Se a criança tosse ou chora, isso é ótimo, né? Assim como ápiga, lembra? Significa que ela está respirando bem. Se ela apresenta boa manutenção, respira facilmente, mas não tosse e chora, 1. Se requer manutenção de via aérea, 0. Criança está desperta, 2. Responde a estímulos verbais ou táteis, 1. Não responde, 0. Movimenta os membros intencionalmente, 2. Faz movimentos não intencionais, 1. E não se movimenta, 0. Beleza? Aqui, gente, a escala de faces de Wombacher, né? A gente tem de 0 a 10 e aí tem as carinhas, pode ser usado em criança ou adulto, tá? Normalmente, adulto, a gente pergunta de 0 a 10, sendo 0 sem dor e 10 a dor mais insuportável que você já sentiu, qual é o nível de dor que você está sentindo agora? Então, escala numérica da dor, tá bom? Mas nada impede da gente usar essa escala aqui em adulto, não é contraindicado, beleza? Bom, voltando lá na nossa questão, então, agora, né, dito tudo isso, por isso a gente tem aqui, ó, a letra A como nosso gabarito e expliquei aí nos slides o porquê que tudo isso está errado, beleza? Seguindo aqui, deixo ainda as seguintes dicas para vocês estudarem, tá? Quais são as principais escalas em enfermagem? Não aqui dentro do produto da trilha da enfermagem, mas eu vou fazer uma aula separada, num precinho aí bacana para vocês, sobre as principais escalas utilizadas em enfermagem, porque isso sempre cai em prova, né? E a gente não lembra. Vou colocar alguns nomes de escala aqui para vocês verem se vocês lembram ou não. Depois vocês podem até me dar o feedback disso. Vocês sabem o que é o score SOFA? Eu vi cair esses dias em uma prova de alto padrão. Vocês sabem o que é a escala de Bristol? Você sabe que eu já fiz uma prova do Quadrix que caiu isso aqui. Você sabe o que é? Aí as mais conhecidas, né? Braden, Bradenque, Morse, Humpty Dumpty, que eu não sei nem escrever aqui, mas é para queda em crianças. Aí tem Hess, Ramsay, que a gente viu ali, Fugulin, mais o que? Deixa eu tentar lembrar mais alguma aqui que cai. Bom, Glasgow, né, que é básico do básico. Beleza? Cincinnati. Certo? Com certeza temos várias outras aí.
Então, gente, o que eu pretendo fazer? Um mini curso mesmo, num valor aí legal para vocês, tá? Colocar aqui na Hotmart. Depois vocês me dêem o feedback lá no grupo, no WhatsApp. Professor, eu quero um mini curso de escalas, beleza? Porque aí a gente faz um apanhadão para vocês estarem melhor preparados aí nas provas, beleza? Bom, seguindo aqui então, questão 4, Unicamp. Durante o período mais intenso da pandemia Covid-19, a maioria dos hospitais suspendeu a realização de cirurgia eletiva. E ele vem perguntando o que é cirurgia eletiva. O que é eleger, gente? É escolher. Então, eu posso escolher a data em que eu vou fazer essa cirurgia, tá? Então, é realizada para ajudar no esclarecimento de doença? Não. Essa aqui seria talvez a diagnóstica. É primariamente fechada sem a presença de dreno e não traumática? Também não. Requer pronta atenção e deve ser realizada entre 48 e 72 horas, provavelmente urgência, né? Mas urgência e emergência a gente não trabalha com tempo, né? Trabalha com emergência na frente, não tem, vai a urgência, tá? Pode aguardar a ocasião mais propícia, ou seja, pode ser programada, que é o nosso gabarito, tá? Tem grande probabilidade de perda de fluido e de sangue, que seria porte 1, 2 e 3, né? Porte 1, 2 e 3? Não, grande, médio e pequeno porte. Beleza? Então, aqui o nosso gabarito, letra D. Questão mamão com açúcar aí. E aí vem os conceitos, né, que a gente já explicou. Emergência são aquelas que, em virtude da gravidade do quadro clínico do paciente, exigem intervenção imediata. Hemorragia sanguinante, etc, né? Hemorragia, perfuração de víscera por trauma, ferimento por arma branca ou arma de fogo. Cirurgia de urgência. Necessita de intervenção mediata e não imediata, podendo aguardar algumas horas, né, nas quais o paciente é mantido sob avaliação e observação, porque a qualquer momento ele pode se tornar emergência também, tá? Observação clínica e laboratorial. Por exemplo, cirurgia de abdômen agudo, inflamatória e exérese de tumor. Eletiva é aquela que a gente pode aguardar um momento mais propício, igual a gente viu ali, né? E alguns autores trabalham com a optativa. Optativa é aquela cirurgia que é feita, por exemplo, com fins estéticos. Por exemplo, existe o desvio de septo, que o médico indica cirurgia, porque atrapalha aí na saúde do paciente, mas existe a rinoplastia também, tipo estética. Então, é uma cirurgia que o paciente opta por fazer, não tem nem indicação médica, tá? Bom, outra questão aqui do Exército. Durante a realização de cirurgia porte 3, em acordo com a equipe cirúrgica, entre outras ações, o enfermeiro observou os seguintes cuidados. Iniciou o pré-aquecimento do paciente, utilizando manta térmica por 5 minutos antes da indução anestésica. Vamos lembrar aqui, porte 3. Bom, porte 3 seria uma cirurgia com tempo de duração. Quer ver, ó, porte 1, até 2 horas, porte 2. De 2 a 4, porte 3, 4 a 6 horas, e porte 4, mais de 6 horas. Acho que esse trem do porte aqui ele colocou só para confundir, viu? Então, vamos lá. Iniciou o pré-aquecimento do paciente. Providenciou o aquecimento de soluções de infusão venosa e irrigação a 37 graus, que é a temperatura corporal, para sua administração quando necessário. Monitorou a temperatura central do paciente no intraoperatório por meio de dispositivo alocado próximo à membrana timpânica. Então, gente, o que vai estar correto aqui nessa questão? O que é correto o paciente fazer, né, como cuidados aí, no caso para normoterapia, beleza? A gente tem como corretas aqui a letra alternativa aqui, né, 2 e 3, né, os itens 2 e 3 somente, tá bom? A número 1 aqui está errada, e aí eu coloquei para vocês algumas orientações de assistência de enfermagem no transoperatório, perioperatório como um todo, tá? Então, no transoperatório, gente, que é a cirurgia propriamente dita, né, dentro da sala operatória, o enfermeiro deve conferir novamente os itens de segurança, conforto do paciente, posicionamento de drenos, sondas e catéteres, auxiliar na colocação do campo cirúrgico com técnica aséptica, se necessário, manter o paciente aquecido, evitando-se hipotermia,
por meio da utilização de mantas térmicas e da administração de infusões aquecidas. Então, aqui, infusão aquecida tá certo, tá? Monitorar a temperatura timpânica tá certo, também tem outras formas de monitorar. Agora, pré-aquecer o paciente com manta térmica por 5 minutos antes da indução anestésica, na verdade, não é durante 5 minutos, né? Ele mantém essa manta no paciente, tá vendo aqui, ó? Manter o paciente aquecido por meio da utilização de manta térmica, tá bom? Outro raciocínio aqui, quando a gente fala lá na SOBEC sobre as principais alterações que podem acontecer no sistema termorregulador do paciente, né? Então, pode ocorrer hipo ou hipertermia. Mais de 60% dos pacientes apresentam hipotermia no pós-operatório imediato. O próprio ambiente gélido, né, cirúrgico, ele já propicia a hipotermia, infusão de soluções, o sangramento, extremos de idade, então são todos fatores de risco para hipotermia, né? A anestesia geral, né, ela pode diminuir a atividade do centro regulador da temperatura no cérebro, né, e é deprimido pelos fármacos utilizados aqui na anestesia geral. Relaxantes e narcóticos inibem a atividade muscular, né, e os tremores que normalmente ajudam o corpo a gerar calor. Então, tremer, gente, quando o paciente treme no pós-operatório, é o corpo dele tentando gerar calor para ele, tá? E contribuem para a hipotermia mais quais fatores? Exposição ao ambiente frio da sala operatória e RPA, exposição das vísceras do paciente durante a cirurgia, diminuição do metabolismo, que acontece secundário ao uso de anestésicos depressores do centro regulador, infusão de soluções com temperatura baixa, por isso que a gente deve aquecer as soluções, jejum prolongado, vasodilatação e a idade do paciente também pode contribuir para a hipotermia, beleza? O que pode causar a hipotermia, gente? Quer dizer, o que a hipotermia pode causar, né? A hipotermia, gente, pode causar vasoconstricção, né? Então, quanto mais frio, mais o vaso se contrai, que é um mecanismo compensatório para conservar a temperatura central. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão sanguínea e aumenta o trabalho cardíaco. Então, gente, a hipotermia em pacientes cardíacos é algo que pode levar, assim, o paciente a complicações, tá? Consequências da hipotermia no organismo, diminuição do metabolismo, eu já vi várias questões sobre isso aqui, tá, gente? Aí coloca lá, aumento do metabolismo, tá? Então, claro, se a pessoa tá mais fria, o metabolismo não vai estar elevado, né? Redução da função plaquetária, aumento do risco de perda sanguínea por causa disso, né? Aumento do risco de desenvolvimento de arritmias significativas, porque a gente tem essa alteração no sistema cardiovascular advinda da hipotermia e prejudica acentuadamente o conforto do paciente no pós-operatório. É muito desconfortável, já passei por isso, é assim, muito, muito ruim, tá? Ainda, qual é o resumo das intervenções de enfermagem relacionadas ao sistema termorregulador no período pós-operatório imediato? Então, a gente deve monitorar a temperatura corporal do paciente, igual teve lá na alternativa falando, né, da temperatura timpânica, etc. Não é que tem que ser a timpânica, mas a timpânica é uma das que podem ser utilizadas. Então, o item não está errado, ele está certo. Comunicar os valores de temperatura corporal abaixo de 35 graus. Monitorar a temperatura da sala, né, de recuperação pós-anestésica, manter entre 20 e 24 graus. Aquecer o paciente com cobertores, safa ou sistema de circulação de água aquecida, quando necessário. Eu lembro que eu trabalhei em centro cirúrgico infantil, né? Tinham as mantinhas que a gente colocava no leito para aquecer a criança após a cirurgia. Substituir roupas que porventura estejam molhadas por roupas secas. Evitar descobrir o paciente desnecessariamente. Administrar líquidos aquecidos via intravenosa, quando necessário, não só no intraoperatório, mas também no pós-operatório imediato.
monitorar e registrar a coloração e temperatura da pele, monitorar o aparecimento de sintomas associados à hipotermia, como confusão, apatia, coordenação prejudicada, fala arrastada, tremores e mudança na coloração da pele e comunicar ao enfermeiro imediatamente. Monitorar o aparecimento de sintomas associados também à hipertermia, né? Já que a gente está falando de temperatura, coloração da pele, sudorese, elevação da temperatura, taquipneia e taquicardia. Ok? Bom, seguindo aqui, outra questão do Exército, tá? Considere a estrutura... Gente, a gente tá, né, hoje, aqui no momento que eu tô gravando a lista, não sei quanto que você vai assistir, mas hoje a gente tem 15 vagas abertas no Exército para enfermeiro e tem várias previstas aí no CNU também, tá? Para Forças Armadas. Então é importante já começar a estudar essas questões, tá? Voltando aqui no nosso material. Considere a estrutura da lista de verificação de segurança cirúrgica da OMS, a primeira edição. É correto afirmar que, antes da indução cirúrgica, que é o segundo momento do checklist, a gente deve fazer o quê? A equipe identifica se o paciente possui alergia conhecida. Gente, se tem alergia, é antes da indução anestésica e não antes da incisão. Que é na indução que eu vou infundir substâncias ali, medicamentos, que podem levar o paciente ao broncolaringoespasmo, tá bom? Então, errado. O cirurgião, anestesiologista e a equipe de enfermagem confirmam verbalmente se há algum problema com o equipamento para ser resolvido. Gente, isso é resolvido na terceira etapa, antes do paciente sair da sala operatória. O profissional da equipe de enfermagem ou da equipe médica confirma verbalmente com a equipe se a contagem de instrumentais cirúrgicos, compressas e agulhas estão corretas. Também é no terceiro momento, antes do paciente sair da sala operatória, tá? O cirurgião, anestesiologista e equipe de enfermagem confirmam verbalmente identificação do paciente, sítio cirúrgico e procedimento. Vou só deixar aqui só para ler a última, mas acho que está certo aqui, tá? A equipe de enfermagem verifica se o oxímetro de pulso está instalado no paciente e em funcionamento. Isso é feito na primeira etapa, tá, gente? Antes da gente fazer a indução anestésica, a gente deve estar com tudo, o paciente monitorizado e com todos os equipamentos funcionando. Então, sim, nosso gabarito aqui, letra D, beleza? Aqui está o checklist, né, para a gente sempre revisar em quais momentos, né, em qual momento é feito cada iniciativa dessa, para a gente não se confundir na hora da prova. 7. Prefeitura de Piracicaba. Um paciente alojado na clínica cirúrgica teve detectada a presença de gás obstruindo o seu fluxo sanguíneo. Embolia gasosa, né? A causa pode ser definida como uma embolia gasosa, possivelmente desencadeada de um processo cirúrgico que tem como possível motivação. Então, o que pode levar o paciente a ter embolia gasosa? Obstruindo o fluxo sanguíneo, ou seja, dentro do vaso sanguíneo eu tenho um êmbolo de gás obstruindo esse fluxo, beleza? O que pode causar? Trauma pulmonar por ventilação mecânica? Vamos ver. Formação de trombo nas artérias? Bom, complicações após partos normais? Totalmente errado, né? Placa de ateroma no poplíteo, aí não vai ser embolia gasosa, né? A gente vai ter aí trombos, né, nas artérias, é diferente. É a mesma lógica aqui da letra B, não é trombo, né? É uma embolia, um êmbolo gasoso. E oclusão de vasos isquêmicos, né? Também não é uma causa de embolia gasosa, é uma consequência, certo? Então, aqui sobrou para a gente, de fato, um trauma pulmonar por ventilação mecânica, que pode desprender aí uma molécula, né? Uma molécula não, uma estrutura, né? Um êmbolo e obstruir esse fluxo sanguíneo. Normalmente, esse êmbolo vai parar, né? Em algum vaso de pequeno calibre, por exemplo, pulmão e etc., e é bem grave, assim, o paciente pode evoluir a óbito, viu?
Mesmo que tenha ocorrido tudo certo com a cirurgia, né, gente? Às vezes o paciente está para alta no outro dia e acontece uma complicação dessa, o paciente evolui a óbito. Então, Unicamp, né? No pós-operatório de uma mamoplastia, foi recomendado que a paciente fosse mantida na posição de Fowler. A respeito dessa conduta, é correto afirmar que, na posição de Fowler, a paciente ficará parcialmente sentada, gente. Isso é sentado, isso é parcialmente sentado, ou isso, né? Então, aqui eu tenho Fowler e aqui eu tenho semi-Fowler, ou seja, semi-sentado, já não é Fowler. Por meio da elevação da cabeceira no ângulo de 15 e 30 graus, tá? Então, podem ser vários graus aqui o semi-Fowler, dependendo da indicação. Mas tá errado aqui que eu tô querendo saber de Fowler. A posição de Fowler provoca pressão sobre o diafragma e a musculatura abdominal, promovendo o relaxamento dos músculos da caixa torácica. E, gente, isso aqui tá bem estranho também, né? Pressiona o diafragma, está sentado, e a musculatura abdominal, promovendo o relaxamento dos músculos da caixa torácica. Tá estranho isso aqui. Vamos continuar lendo. Para chegar à posição de Fowler, a cabeceira do paciente deve ser elevada 45 a 60 graus, com os joelhos levemente elevados, mais baixos que a cabeceira, tá? Então, gente, esse aqui é o conceito certinho, né, da posição de Fowler. Eu vou mostrar aqui para vocês a seguir. A posição de Fowler permite a elevação dos membros inferiores acima da cabeceira, prevenindo a ocorrência de trombose venosa pós-operatória? Não. Também conhecida como posição supina? Não, gente. Posição supina tem o decúbito dorsal, né, que é o outro nome. A posição de Fowler proporciona conforto ao paciente e combate hipoxemia pulmonar, errado também, tá? Então, vamos revisar aqui algumas coisas sobre a posição de Fowler. Ela é a posição Fowler ou sentada, não é semi-sentada, também conhecida como posição de cadeira de praia. Na cadeira de praia, a gente não fica em 90 graus, né? A gente fica um pouquinho menos, beleza? Essa posição supina, a gente tem o dorso da mesa elevado, ou seja, essa parte aqui, certo? Utilizar suporte para os pés para manter calcâneos livres. Varia de 30 a 90 graus em relação ao plano horizontal e comumente é conhecida como posição de cadeira de praia, beleza? Seguindo aqui, do DAI Auxiliar de Enfermagem 2022. Aqui, gente, apesar de ser uma questão de auxiliar, é importante para a gente relembrar nomenclatura cirúrgica, tá bom? Então, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma complicação possível da ferida operatória na cirurgia de laparotomia exploradora. O que é laparotomia exploradora? Lapa, o que é tomia? Cortar, né? Então, eu vou abrir o abdômen do paciente, colocar aqui o abdômen. A gente faz uma incisão central, abre esse abdômen para explorar. Por exemplo, o paciente teve um acidente de carro. Eu tô vendo aqui no ultrassom, na TC, que tem alguma coisa, mas só abrindo para ver mesmo. Então, a gente abre, ou pode fazer por vídeo também, enfim, tá? E explorar. Bom, vou tirar todas as vísceras, vou avaliar, depois vou lavar, colocar tudo de novo, suturar, beleza? Então, essa é a laparotomia exploradora, uma das cirurgias mais realizadas em hospital de trauma aí, de porta aberta, viu? Bom, então qual a complicação que pode acontecer? A atelectasia, gente, isso aqui não tem nada a ver, né? É relacionada a pulmão. Tromboembolismo também não é uma complicação específica aí de lapa, né? Fístula, ela pode acontecer em vários momentos, né? A fístula pode ser até um procedimento cirúrgico, por exemplo, uma fístula arteriovenosa, para a gente fazer aí a punção do Chaille para hemodiálise, né? Agora, deiscência é uma complicação não só de lapa, tá, gente?
mas de qualquer outra cirurgia. Quando a gente, mas o abdômen, a gente movimenta muito, né? Senta, levanta, etc. Então a gente pode ter a ruptura dessa sutura que foi realizada, com infecção associada ou não, tá? Então isso a gente chama de deiscência, beleza? Seguindo aqui, última questão do exército. Na sala de cirurgia, ao colocar uma paciente adulta em posição supina para a realização de uma laparotomia exploradora, o exército nem gosta de perguntar isso, né? E nem a VUNESP gosta de falar de lapa, né? Entre outras ações, o enfermeiro observou os seguintes cuidados em relação ao posicionamento do paciente. Vamos lá, o paciente está em posição supina, ou seja, decúbito dorsal, para fazer uma lapa. O enfermeiro apoiou a cabeça do paciente em travesseiro macio em formato de pudim. O que é formato de pudim, né? Um buraco no meio. Adequado ao tamanho da cabeça. Bom, parece estar certo, né? Para evitar aí, lembrando que uma lapa, ela dura aí talvez 3 horas, 4 horas, né? Então pode ter uma lesão aí occipital. Posicionou os braços em braçadeiras com as palmas das mãos voltadas para baixo em ângulo de 45 graus com o corpo. Então, ó, em relação a cuidados do posicionamento para evitar lesão. Para eu saber se isso aqui está certo ou não, eu tenho que lembrar lá dos critérios da escala de Elpo, né? E a escala de Elpo fala que quanto mais longe da normalidade estiver a posição anatômica, maior o risco de lesão de plexo braquial, plexo nervoso como um todo, né? Então, acredito que aqui vai estar errado. Vamos seguindo. Fixou a paciente na mesa operatória por meio de faixa larga não compressiva, porém firme, em região da coxa. Tá certo a gente fixar o paciente? Tá certo, não tá errado, né? Colocou um travesseiro macio e largo abaixo dos joelhos para redistribuir a pressão na região sacra. Então, sim, gente, os joelhos eles não devem ficar completamente retos, eles têm que estar levemente fletidos para evitar trombose, tá? Posicionou um apoio abaixo das panturrilhas para manter os calcânios livres. Pode ser também, né? Tá aqui a panturrilha, aqui tá o calcânio. Então, eu coloco uma elevação aqui na panturrilha e mantenho o calcânio livre aqui. Colocou um apoio nos pés para evitar a sua hiperextensão. Também pode ser utilizado, né, para o conforto do paciente e prevenção de lesão de posicionamento cirúrgico, né? Então, aqui a gente vai ter como certo a 1, 3, 4, 5 e 6. Só a 2 que está errada. Dica, estudem a escala de Elpo para a gente verificar, né, na hora da prova, estar bem alinhado e seguro de responder uma questão dessa aqui, beleza? Bom, e aí a posição supina, né, ou decúbito dorsal, que é essa que a gente discutiu aqui na questão 10, ela tem o dorso do paciente e a coluna vertebral repousado sobre a superfície do colchão em mesa cirúrgica, né? Então, o paciente deitado de barriga para cima. A cabeça fica apoiada no travesseiro, braços apoiados ao lado do corpo, né, ao longo do corpo, ou apoiados em braçadeiras laterais. Posição mais próxima da anatômica, essa aqui, tá? E é utilizada em cirurgias abdominais, convencionais ou laparoscópicas, né, igual a gente viu ali no exemplo, neurotransplante, ortopédica cardíaca vascular, ginecológica plástica, otorrino, cirurgia de mão, bariátrica, cabeça e pescoço, dentre outras especialidades. Deixo aqui mais uma vez, tá, o Instagram, o grupo de WhatsApp para vocês entrarem, o meu Instagram para vocês me seguirem e o canal do YouTube, onde eu vou postar, além de alguns vídeos de correção aqui de questões, né, para vocês acompanharem, conhecerem o trabalho, mas também vou deixar lá alguns vídeos educativos. Por exemplo, o que é um esporo bacteriano, o que é um biofilme. Então, coisas que eu for vendo assim no dia a dia, pô, isso aqui eu podia colocar lá no YouTube, explicar para os alunos. Eu vou colocando para vocês, tá bom? Também algumas situações profissionais que eu já vivenciei, como que eu me comportei, que pode ajudar vocês. Ou até vocês podem também me mandar, professora, faz um vídeo falando sobre tal coisa, eu faço também, beleza? Então, fiquem com Deus e bons estudos. Até a próxima!